Gente, mais uma semana de aula, mais uma semana para que a gente possa estar adentrando dentro dos nossos assuntos. Hoje, gente, eu trago para vocês um temazinho que a gente já viu no ano passado, alguns já viram, ok? E que a gente vai trabalhar novamente, mas só que mais a fundo dessa vez, ok? Como a meta da gente nesse período é trabalhar em si a própria Bíblia, eu trago para vocês um dos livros mais importantes da Sagrada Escritura, da Bíblia, que é o quê? O livro de Salmos. O livro de Salmos, gente, a gente vai ver algumas curiosidades sobre ele. A gente vai ver a importância que ele tem para a história da Bíblia, para a história para o contexto geral e também a importância que ele tem para nós, ok? Porque até hoje o livro dos Salmos ele é utilizado em diversas situações. Então, gente, vamos lá? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos passando bem e que estejam se cuidando, ok? Morrendo de saudade de vocês, mas enquanto a gente não pode se ver pessoalmente, a gente vai matando a saudade por aqui através dessas aulas. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos aos nossos pontos que nós vamos tocar hoje. O livro de Salmos. Então, gente, vamos começar. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos presente na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então vamos lá. Há um ponto muito interessante aí. O livro de Salmos é uma coletânea, ou seja, uma coleção de cânticos, ou seja, uma coleção de canções. Então, gente, vamos lá. Todo o livro de Salmo, ele é um livro de cânticos, é um livro de canções. Beleza? Por isso que muitas músicas da igreja a gente vê que são tiradas através dos salmos. Mas isso tem uma explicação. Por que, professor? Porque o livro dos Salmos ele é um livro de cânticos. Isso tem uma explicaçãozinha que a gente vai entender mais para frente, ok? E esse livro ele está situado na Bíblia hebraica e também no Antigo Testamento da Bíblia cristã, que é a nossa Bíblia, ok? Então, no Antigo Testamento está situado o livro de Salmos no nosso cotidiano. O estudo bíblico de Salmos revela a variedade de características, temas, gêneros e autores que há no livro. Dessa forma, seus cânticos fornecem um modelo de adoração adequado a diversas situações. O título Salmos significa cânticos, ou seja, o significado da palavra Salmos é cânticos, ok? Esse título vem da Septuaginta, a antiga tradução grega da Bíblia hebraica. Ou seja, isso aí, gente, eu coloquei para vocês porque é um ponto curioso, um ponto importante, mas isso daí vocês não devem realmente focar nisso. Ok? Por foco na nossa aula é o livro exatamente dos Salmos. Isso daí é uma breve introdução do que foi o livro dos Salmos, do que é o livro dos Salmos. Ou seja, o livro dos Salmos, no nosso cotidiano, a gente conhece o livro dos Salmos como um livro do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Mas o livro dos Salmos ele foi tirado da antiga tradução da Bíblia hebraica. Ok? O Novo Testamento também usa esse mesmo nome para se referir aos cânticos hebraicos. Ou seja, gente, a gente viu que, a gente está vendo até agora que o livro dos Salmos ele é escrito no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também se utiliza de vários salmos. Coloquei alguns versículos aí que a gente pode encontrar alguns salmos. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 42... lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, e lá em Atos,
capítulo 1, versículo 20. A palavra salmos corresponde ao termo hebraico mismor, que ocorre com frequência no livro e expressa a ideia de um cântico vocal ou instrumental. O título do livro, no original hebraico, é Livro de Louvores, ou seja, livro de cânticos, livros de canções. Ok? Então, no hebraico, na língua hebraica, o livro dos Salmos significa isso, livro de louvores. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. A autoria do livro dos Salmos. Então, é nesse ponto aí um ponto bastante importante para que a gente possa entender esse livro de Salmos. Quem escreveu o livro de Salmos? Vamos lá. O livro de Salmos foi escrito por diversos autores durante um longo período de tempo. O próprio livro de Salmos indica alguns de seus autores através dos títulos de autoria que aparecem em certos salmos. Ou seja, vamos focar em uma coisa. O livro de Salmos, ele teve diversos autores. Como a gente comprova isso? No próprio livro de Salmos. Em algumas citações no livro de Salmos, nós vamos ver que há a autoria daquele determinado salmo, daquele determinado versículo, daquela determinada canção. Ok? Vamos lá. Com base nesses títulos, o rei Davi, se lembram, gente? A gente já estudou sobre esse carinha aqui nas nossas aulas aqui remotas. O rei Davi é o maior autor dos salmos. Gente, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estava estudando a vida do rei Davi. O rei Davi foi um homem escolhido por Deus. Ele foi escolhido na casa de Jessé. Ele era o menor de sua casa. Ele tinha uma baixa estatura. Ele era ruivo e diversas coisas. Ele quebrou as regras daquele tempo, porque naquele tempo os reis eram fortes, altos, e o rei Davi ele foi escolhido diretamente por Deus para ter o trono, para exercer o trono. Mas, não sei se vocês se lembram, há um fato curioso aí. O rei Davi, ele era um levita. Professor, o que é levita? Eu não me lembro o que é isso. Calma, gente. Levita é uma pessoa que toca instrumentos. No Antigo Testamento, quando se tinha guerras, quando se tinha confrontos, os exércitos eles iam atrás e os levitas eles iam na frente. Porque os levitas eram quem anunciavam por forma de canções que o seu determinado exército estava chegando. Ou seja, Davi, ele era um levita. Davi, ele tocava a harpa, ele tocava instrumentos, ele muitas e muitas vezes compôs canções. E é por isso que Davi, ele é um dos maiores escritores do livro dos Salmos. Porque isso que ele já vivia, essa questão do ser levita, do fazer canções, do tocar instrumentos, facilitou bastante para que ele escrevesse diversos salmos, ou seja, diversos versículos de louvores. Apesar de alguns críticos já terem tentado discutir a autoria de Davi, a tradição a seu favor é indiscutível. Por quê, gente? Alguns estudiosos dizem que Davi ele não é um dos maiores escritores, mas isso contrapõe o que a gente vê no livro do próprio Salmos. A gente contrapõe isso. Por quê? Porque no livro do próprio Salmos está escrito em diversos versículos que foi Davi quem escreveu.
A gente não vai ler esses diversos versículos. A gente não vai ler o livro de Salmos por inteiro. Porque é um livro gigante. É o maior livro da Bíblia. A gente vai ver isso mais na frente. Mas é bastante importante a gente entender que Davi, ele como levita, foi o maior escritor do livro dos Salmos. Além de Davi, os títulos de alguns salmos também indicam outros autores. São eles Moisés, a gente vai ver isso lá no Salmo 90. Salomão, quem foi Salomão? Salomão foi o filho de Davi, ele foi o sucessor de Davi, no Salmo 72. Os filhos de Corá, no Salmos 42 a 49, no Salmo 84, 85, 87 e 88. Os filhos de Asaf, no Salmo 50 e no Salmo 73 ao 83, e Etan, no Salmo 89. Mas muitos salmos não informam o nome de seus autores. Ou seja, vamos entender essa primeira parte. Davi, ele foi o maior escritor do livro dos Salmos, beleza? Até aí todos mundo entenderam. Tiveram essas pessoinhas aí que eu acabei de ler para vocês, Moisés, Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf e Etan. Mas ainda existem alguns salmos que a gente não se tem a sua autoria, que a gente não conhece os seus escritores. Beleza? Mas o que eu quero focar novamente, Davi, o rei Davi foi o maior escritor do livro de Salmos. Está aí uma representação do rei Davi tocando harpa. O rei Davi, ele era levita e escritor. Então isso facilitou bastante na sua escrita no livro dos Salmos. Vamos lá. Esboço e estrutura e características do livro dos Salmos. Ou seja, vamos lá. A gente vai ver um pouquinho no o que contém a estrutura do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é dividido tradicionalmente em 5 livros e cada qual determina com uma doxologia. Essa divisão estrutural forma o esboço do livro dos Salmos, que geralmente é adotado pelos eruditos, ou seja, pelos estudiosos. Vamos lá. O livro dos Salmos, ele contém, gente, 150 capítulos. Ele é o maior livro da Bíblia. Ele é o maior livro do Antigo e do Novo Testamento, juntando os dois, ele é o maior livro da Bíblia. Então, a gente vê esse livro, ele se dividindo em cinco partes. São 5 livros. O livro 1 é do Salmo 1 até o 41. O livro 2 é do Salmo 42 ao Salmo 72. O livro 3 é do Salmo 73 ao 89. O livro 4 do Salmo 90 ao Salmo 106. E o livro 5 do Salmo 107 até o 150. Segundo a tradição judaica, essa divisão do livro dos Salmos em 5 livros teria sido adotada de modo a corresponder ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Ou seja, vamos lá, gente. Eu disse em algumas aulas, já debati isso com vocês, sobre o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Quem escreveu esses 5 primeiros livros, professor? Foi Moisés. Então, o livro dos Salmos ele se divide em 5 com uma relação com esse Pentateuco. Por quê? Os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Novamente, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros formam-se o Pentateuco.
Pentateuco. E os Salmos, eles se dividem exatamente nesses 5 livros com uma característica muito semelhante a esse Pentateuco. Ele tenta abranger em cada livro uma determinada situação. Além dessa divisão principal, o livro de Salmos também pode ser organizado em subdivisões com base na autoria comum, no uso comum ou no tema e gêneros comuns. Ou seja, como eu disse, eles são divididos em 5 livros porque em cada livro há um tema comum, há um gênero comum entre cada livro. Ou seja, cada determinado livro fala-se sobre um determinado tema, fala-se sobre uma determinada situação. Ok? Os títulos dos Salmos são parte muito importante na organização das características do livro dos Salmos. Esses títulos são tão essenciais que geralmente aparecem como sendo o primeiro verso dos Salmos no texto original hebraico e também em sua tradição grega na Septuaginta. Isso significa que ou os títulos fazem parte do texto original inspirado ou tiveram origem numa tradição realmente muito antiga. Ou seja, vamos lá. Os títulos dos Salmos, se vocês forem ler o livro dos Salmos, se vocês forem abrir o livro dos Salmos, eles têm títulos. E esses títulos eles foram focados numa tradição antiga ou também tiveram sua origem em sua tradição grega. Ok, gente? Mas isso é algo que a gente não vai adentrar nisso agora, gente. Porque isso tem todo um contexto histórico e isso não é o foco da nossa aula. Beleza? Os títulos podem ser divididos em 5 categorias básicas. Ou seja, vamos ver em quais são os títulos que o livro dos Salmos ele pode ser dividido. O primeiro, títulos de autoria. Indicam quem foi o autor do Salmo. Ou sobre quem o Salmo fala. Ou mesmo a quem o Salmo é dedicado. Ou seja, o primeiro título é o título de autoria. Nesses livros, nesses títulos de autoria, nós vamos encontrar o quê? O nome do autor. Ou de quem o Salmo fala. Ou para quem o Salmo foi dirigido. Para quem o Salmo foi escrito. Beleza? O segundo, títulos históricos. Lançam alguma luz acerca do contexto histórico em que determinado salmo foi escrito. Ou seja, o títulos históricos, ele nos situa em uma determinada em um determinado ponto da história. Ele nos fornece isso. Ok? Títulos de gêneros indicam os diferentes tipos literários da poesia hebraica. Ou seja, uma diversidade de qualidades ou de estruturas textuais que o texto nos apresenta. Títulos de notações musicais aparentemente dão alguma instrução quanto à execução musical de determinado salmo. Ou seja, ele nos fornece mais ou menos uma estrutura musical do próprio salmo. Títulos de instruções para o culto. São títulos que indicam a aplicação de um salmo na liturgia do culto formal de Israel. Ou seja, exatamente o que eu disse. Diversos salmos, eles são usados em igrejas, em músicas de igrejas. Então, são esses títulos instrumentais que fazem com que esses salmos sejam utilizados. O contexto histórico do livro dos Salmos. Então, em que contexto histórico o livro dos Salmos foi escrito? Como foi dito, o livro de Salmos foi escrito durante um período de aproximadamente 1000 anos. Ou seja, gente, foram 1000 anos para se escrever o livro do Salmo.
Isso significa que são 150 cânticos escritos por diferentes autores, que viveram em diferentes épocas. O resultado disso é que há uma enorme dificuldade em determinar o contexto histórico dos salmos. Ou seja, quando um salmo em particular teve origem. Na verdade, para a grande maioria dos salmos, isso é realmente impossível. Ou seja, gente, vamos lá. A gente está situado aí, na escritura do livro dos Salmos, num contexto de aproximadamente 1000 anos. Ou seja, o livro dos Salmos ele foi escrito em aproximadamente 1000 anos. Mas a gente não sabe ao certo em quais anos foram esses. A gente não tem a certeza disso. A gente não sabe ao certo em que ano foi escrito. Ok? As melhores indicações que temos nesse sentido são provenientes dos títulos históricos. De acordo com o título histórico do Salmo 3, por exemplo, Davi escreveu esse salmo quando fugia de Absalão. Outro exemplo é o Salmo 51, escrito por Davi ao ser repreendido por Deus através do profeta Natã, após ter pecado com Betseba. Ou seja, gente, a gente não se tem exatamente o ano. Davi escreveu isso num ano tal, tal, tal. Não, a gente não sabe. A gente sabe, na realidade, dentro de um contexto histórico. A gente viu na própria vida de Davi, que Davi ele fugiu de Absalão, que Davi ele traiu o seu amigo com a própria mulher do seu amigo. Então, a gente vê isso no livro dos Salmos. A gente começa a enxergar isso, mas a gente não sabe a certeza. A gente sabe que esse salmo aconteceu em determinado período da vida de Davi, mas a gente não sabe exatamente em que anos isso foi escrito. Por quê, gente? Porque Davi ele vivia aquilo, mas não necessariamente ele escrevia na mesma hora. Ele podia ter escrito depois. Ele poderia também ter escrito na mesma hora, mas a gente não se tem essa certeza. Ok, gente? Estão entendendo até aí? Ou seja, a gente não sabe ao certo o tempo e o ano histórico que a gente está situado no livro dos Salmos. Contudo, nem todos os salmos possuem títulos históricos. Além disso, mesmo nos salmos que possuem um título histórico, seu autor jamais é especificado no corpo do cântico quanto ao que motivou sua composição. Isso provavelmente acontece porque os salmos eram usados no culto formal em Israel. Então, era importante que os salmos apenas expressassem um sentimento geral que poderia ser compartilhado com toda a congregação de Israel. Isso continua sendo verdade para a igreja cristã. Não precisamos saber o que deu origem a determinado salmo para podermos usá-lo e aplicá-lo de forma prática em nossas vidas. Ou seja, gente, o que é que isso quer dizer? Os salmos até hoje, como eu disse, é utilizado em nossas vidas. A gente não precisa muitas vezes entender o motivo do que aquele salmo foi escrito. A gente não precisa entender isso. Mas a gente precisa entender que até hoje esses salmos são utilizados na nossa própria vida. Até hoje esses salmos são importantíssimos e falam para nós através desses cânticos. Ou seja, a gente muitas vezes não precisa... quem foi que escreveu? É importante? Sim, é importante a gente dar isso. Até porque a gente está estudando isso na nossa aula de hoje. Mas o que a gente precisa entender é que muitas vezes os salmos eles foram escritos para nos dizer algo, à igreja cristã, para dizer algo à igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Ok? Então, naquele tempo, os salmos eles foram escritos para falar à congregação de Israel, para falar para a igreja de Israel. E você vê que foram passando os anos e os salmos ainda continuaram para falar para a igreja cristã, para falar para a igreja de Cristo. A mensagem do livro de Salmos. A mensagem do livro de Salmos é muito abrangente.
Martinho Lutero disse que o livro dos Salmos é como uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. Ou seja, Martinho Lutero, quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero ele foi o líder do protestantismo. Ou seja, ele foi quem criou a religião protestante. E ele tem um argumento muito legal aí sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos ele é uma pequena Bíblia dentro da própria Bíblia. E ele também caracteriza o Salmo como um sumário do Antigo Testamento. Ou seja, você quer procurar onde o que tem situado no Antigo Testamento? Vá no livro dos Salmos. Isso faz muito sentido, visto que o livro de Salmos foi escrito ao longo de todo o período de composição do Antigo Testamento. Ou seja, o livro dos Salmos, como vocês veem, gente, um dos autores do livro dos Salmos foi Moisés. Moisés está situado lá no começo do Antigo Testamento. E vai passar vários, para chegar ao rei Davi. Depois Salomão. Ou seja, o livro dos Salmos ele percorre todo o Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento. O livro mostra quadros que vão desde a reflexão acerca dos atos de Deus na criação e no seu governo da história, até eventos específicos da vida da nação de Israel. Por causa de suas características, uma coletânea de cânticos, o livro dos Salmos não apresenta um desenvolvimento teológico de modo sistemático, mas faz uma aplicação teológica extremamente prática para a vida diária do crente. Ou seja, o livro dos Salmos ele desenvolve em nós um ensinamento sobre o que Deus quer e sobre o que Deus faz em nossas vidas. E o livro de Salmos serve, como eu li para vocês aí, para uma reflexão acerca dos atos de Deus. O livro dos Salmos, vamos lá, gente. Quando a gente escuta uma canção, quando a gente escuta uma música, aquela música serve para nós como reflexão, não é isso? É exatamente o que acontece no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro musical, é um livro de cânticos. Então aquele livro vai nos gerar uma reflexão, vai nos gerar reflexões. Então é exatamente isso a mensagem que o livro dos Salmos quer nos trazer. Uma reflexão acerca de tudo aquilo que Deus traz como os seus atos. Neste sentido, numa visão geral, os Salmos falam sobre como Deus deve ser adorado e louvado sobre tudo e todos. Ou seja, o livro dos Salmos é um livro de adoração a Deus. Sobre como Deus cuida providencialmente dos justos, dando-lhes proteção e livramento e se atentando às suas necessidades. E sobre como Deus abençoa aquele que é fiel e obediente à sua vontade, mas julga o desobediente. O livro de Salmos também expressa como a verdadeira adoração a Deus deve caracterizar as experiências da vida do povo fiel. A pecaminosidade humana é registrada no livro dos Salmos, seja como o comportamento dos ímpios, seja como os erros dos justos. O livro também destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas não isenta o homem de sua responsabilidade moral. Ou seja, o livro dos Salmos também vai nos alertar sobre os pecados, sobre os nossos pecados. Ele vai falar sobre a soberania de Deus. Deus é maior do que os nossos pecados. Mas ele também não vai nos livrar, também não vai dizer, Deus ele não vai te culpar por causa dos seus pecados. Você não é culpado dos seus pecados. Sim, nós somos culpados pelos nossos atos. E é exatamente isso que o livro do Salmo vai nos dizer. Deus ele é misericórdia, mas Deus também ele é justiça. E para terminar, gente, vamos ver algumas curiosidades do livro dos Salmos. O livro dos Salmos possui algumas curiosidades. Por exemplo, o livro dos Salmos é o livro bíblico que possui mais autores. Ou seja, de todos os livros da Bíblia, o que possui mais autores é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia. Já falei isso. O livro dos Salmos é o livro bíblico que demorou mais tempo para ser
completado cerca de 1000 anos. Considerando cada salmo um capítulo, o Salmo 17 é o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia. Saiba quantos capítulos tem a Bíblia. Ou seja, vamos lá, gente. A Bíblia, ela contém mais de 12.000 versículos, gente, se eu não estou enganado. E o Salmo, se a gente for dividir a Bíblia, não por folhas, mas exatamente pela quantidade de salmos. Os salmos, o Salmo 117, ele é o salmo que está contido na metade, no meio da Bíblia. O livro do Salmo também está o menor e o maior capítulo da Bíblia. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo exatamente o Salmo 117. E o maior é o Salmo 119. Então tá aí, gente, algumas curiosidades sobre o livro da Bíblia. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido. Um assunto super massa. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Revejam essa aula para que a gente possa estar cada vez mais e mais atento sobre os nossos assuntos. Beleza, gente? Então, bons estudos, boa semana a todos e até a próxima aula.